Olá pessoal, hoje eu vou contar uma história bem interessante, uma história que aconteceu comigo na época de residência médica. Se você parar para conversar com algum médico ou com algum aluno de medicina, você vai sempre se deparar com histórias mirabolantes ou outras histórias assim que você vai ficar realmente assustado ou então vai achar graça, né? Mas essa daqui aconteceu e realmente ela me marcou demais. Foi uma situação que me deixou bem pensativo a respeito da medicina em si, né, da questão dos diagnósticos médicos, das questões do que está na literatura e do que diferencia da vida real, tá? Eu lembro que nessa época eu estava no hospital 28 de agosto, né, eu era residente de clínica médica, residência de clínica médica na época, e a gente tinha um paciente que ele tinha que fazer uma cirurgia. Era um paciente muito idoso, salvo engano, ele devia ter uns 80 anos, 82 anos por aí. Eu lembro o nome dele ainda, mas eu não vou comentar com vocês o nome porque não tem um porquê, né? E a gente vai manter o sigilo aqui em respeito ao paciente, tá? Mas eu lembro que ele tinha uma lesão no fígado, né? E essa lesão ela era sugestiva até de poderia até significar um câncer, né? Ser uma neoplasia. E eu lembro que esse paciente estava muito debilitado, ele era um senhor de idade, bem emagrecido já, e ele estava desacordado nesse dia. Ele era um paciente que esteve internado no hospital, né, uma época, e ele pegou alta. Eu lembro que ele tinha pego alta por outros colegas médicos, e ele voltou para o hospital porque ele estava desacordado. Então, quando ele entrou lá na porta, no portão de atendimento, ele foi para a emergência, né, desacordado, e aí lá estabilizaram o quadro dele e chamaram a gente da equipe lá de clínica médica, da residência de clínica médica, para a gente avaliar o paciente. Mas o que aconteceu? Eu lembro que a gente discutiu o caso com o preceptor e o paciente estava desacordado. E por um deslize ali, né, no calor do momento, aquele negócio de emergência, aquele tumulto doido, aquela correria que só, a gente acabou conversando ali próximo do paciente, né? Era uma sala, naquela época a sala era pequena de emergência, então não tinha muito o correr, estava lotado de pacientes. Então não tinha para onde tu ir afastar para falar, não. Foi conversado ali. Eu lembro que o nosso preceptor começou a conversar com a gente a respeito do caso do paciente e ele comentou a respeito do paciente que ele era muito grave e que a chance de viver era muito baixa e que nesse dia que a gente podia marcar a data da cirurgia, poderia ser marcado a data da morte do paciente. Então, assim, a chance de o paciente morrer na sala de cirurgia era muito grande. Existem vários critérios, pessoal, que a gente utiliza para poder decidir se um paciente ele tem ou não maiores riscos de óbito durante uma cirurgia. E eu lembro que o preceptor conversou com a gente que esse paciente tinha um altíssimo risco de óbito peri-procedimento, tá? E aí a gente ficou naquela, cara, e aí? Opera, não opera, opera, não opera. Aí tinha aquele papo, né? O cirurgião falava, não, cara, pô, ele tem lá seus 80 e poucos anos, né? Se for uma neoplasia, ele vai ter aí mais uns 5, 10 anos de vida no máximo, ou então que seja 3 anos de vida, 5 a 3 a 5 anos, já viveu bem e tal. E o outro, não, bora operar, o outro, não vamos operar. E ficou naquela discussão, né? Aquela discussão lá que acontece pra caramba. E aí, eu sei que nessa discussão o preceptor falou, rapaz, olha só, a chance dele operar e morrer é muito grande. Mas aí quando a gente começou a desenrolar ali a conversa, eu lembro que tinha se encerrado o assunto, acabou-se que a gente tinha decidido lá que ele não ia operar. Na verdade, a gente não decide nada, né? Na verdade, a gente como residente médico, a gente pouco decide as condutas, né? A gente acaba opinando, acaba aprendendo e quem vai realmente decidir o final das contas ali é a preceptoria, né? A gente pode ajudar na decisão, mas acaba que a decisão final é o preceptor. Raras as exceções que o residente acaba comandando ali o desfecho final. E eu lembro que o colega falou, cara, olha, o preceptor falou, olha, eu era R1, aí falou para R2, olha, não vamos operar o paciente, tá? Aí ele me comunicou e tal. E quando eu fui sair, esse paciente, cara, passei do lado dele, ele pum, pegou na minha mão. Eu lembro exatamente da frase que o paciente falou pra mim. Ele olhou pra mim, cara, olhou bem no olho assim e falou, doutor, olha só, a mesma vontade que você tem de viver, eu tenho. Não é só porque eu tenho meus 80 e poucos anos que eu quero morrer agora. Eu também quero viver muito mais. Cara, quando ele falou isso, eu falei, puta merda, né? Aí eu falei, fulano, tu ouviu a conversa? Eu falei, ouvi do começo ao fim.
Aí eu, então, ele falou assim, ó, eu quero operar, mesmo se eu tiver a chance altíssima de morrer na sala de cirurgia. Aí, cara, não teve jeito. A decisão do paciente, ela é soberana, tá? Então, assim, a gente falou, cara, olha, vamos operar o paciente realmente, né? É, salvo algumas, muitas raras exceções que a decisão não vale a pena, né? Do paciente. Que a gente sempre instrui o paciente, a gente sempre conversa com o paciente, coloca todos os pontos, o que vai acontecer, o que pode, o que não pode acontecer, a gente explica tudinho para o paciente decidir com o médico. Então, raras as vezes, quando o paciente, né, escolhe, por exemplo, eu quero fazer isso aqui, a gente fala, não, cara, isso não vai dar certo, isso aqui está errado. A gente tenta mostrar para ele o caminho, mas acaba que o final a decisão é mais do paciente. Porque se o cara não quiser fazer nada, a gente não faz nada. Se o cara quiser fazer tudo, a decisão é dele. Claro que a gente não vai colocar a vida dele em risco. Mas nesse caso, né, por exemplo, o paciente fala, não, cara, eu quero operar. Vamos dizer, um cara que tinha uma lesão que, pô, vai durar anos. E aí o cara fala, não, eu quero operar amanhã. A gente fala, não, cara, o teu risco é muito alto. A gente conversa com ele e explica. Mas nesse caso, estava tão ali no meio de tudo que a decisão deles realmente seria muito mandatória. E aí, como ele falou, cara, não, eu quero operar, a gente levou ele para a sala de cirurgia. Acabou decidindo, não, cara, vamos operar o cara quer operar, ele entendeu tudo, ele tá lúcido, orientado, ele quer operar e a chance de morrer é alta, mas ele decidiu. Assim, a gente acabou se envolvendo com a história toda e a gente acabou decidindo, então vamos operar. Final da história, a gente operou o paciente, ele sobreviveu e agora não sei o desfecho que levou, mas eu lembro que eu ainda encontrei com ele algumas vezes, mas eu sei que 5 anos depois ele ainda estava vivo, né? Quase 5 anos, uns 4 anos depois, quando eu saí, fechei, finalizei a cardiologia lá, ele ainda estava vivo. Eu não sei que desfecho deu no final. Mas pra gente ver, cara, que nem sempre a medicina ela tá totalmente correta, 100%, né? A gente sempre tem um ditado que a medicina nem sempre nem nunca. Eu tomo isso muito, muito para mim fazer as decisões, para eu fazer as decisões, né? Como por exemplo, tem exames que eu vou fazer pro paciente, o cara fala, pô, não tô muito, não, tô naquela. E se tu tiver um pouco na corda bamba, ele fala, cara, será que é o melhor? Vai dar certo? Tu fica naquele jeito, cara, o risco é alto. A decisão do paciente conta pra caramba. Então você fala, não, é realmente, não vou nem insistir nisso aqui. Então isso conta. O cara tem esse feeling aí, né? Eu sempre tipo um pouco desse lance assim de pressentir as coisas. Isso desde pequenininho, então eu sempre acabei confiro muito no meu sexto sentido. Por exemplo, não é querendo me gabar, mas cara, desde 2012 que eu tenho feito lá meus riscos cirúrgicos, tudo direitinho, não morreu nenhum paciente comigo na hora de fazer risco cirúrgico, por exemplo. Sempre olhei direitinho, sempre decidi direitinho, e até agora, graças a Deus, tô aqui, né, no 0 a 0, não morreu ninguém comigo, eu fazendo os riscos cirúrgicos para meus pacientes irem operar. Então eu sempre fui muito minucioso, né, não ficava ali, pô, não faz esse exame, não faz isso aqui. Não, eu sempre fui muito cauteloso, muito metódico. Quem é meu paciente que estiver vendo esse vídeo aqui, pode comentar aqui, cara, olha, doutor Senna realmente é muito metódico e tal, cara, porque eu sou chato. Né? Eu sou chato, gosto de deixar tudo tintim por tintim, gosto de analisar tudo bem bonitinho. Então a gente sempre, eu pelo menos preconizo pecar por excesso. Agora, claro, não fico pedindo um exame a rodo pro cara fazer, pro cara gastar todo o dinheiro dele. Não. Mas eu sempre falo, cara, tem a possibilidade disso, disso aqui. Eu faço o que a medicina pede. Nada mais do que isso. Claro que às vezes a gente tem aquele feeling no negócio, daquele estalo, e a gente acaba caprichando um pouquinho mais em algumas coisas. Mas assim, graças a Deus comigo, tô ali no perfect ali, né? Nunca deu nenhum problema, graças a Deus. Bom, essa história aqui foi verídica, foi uma história bacana, eu achei legal. Ela me mudou muito como médico. Eu sempre lembro desse cara nas minhas decisões, né? E eu lembro também muito do meu professor, cara, que a gente tinha. é, Por exemplo, todo médico, quando ele tá se formando, ele sempre tem muito medo de dar alta pro paciente, né? E eu tinha um professor, cara, inclusive aqui eu vou mandar um alô pra ele aí, se ele estiver vendo, o Leandro Daniel Menzen, ele sempre falava assim pra mim, cara, se tiver com dificuldade de dar alta para um paciente, pergunta pra ele assim, tu se pergunte, né? Olha o paciente e fala, cara, o que mais eu posso fazer por esse paciente ele estando internado? Se a resposta for nada mais, não tem mais o que fazer para ele internado, tá na hora de dar alta. Então isso aí me ajuda muito na hora das decisões, né? Por exemplo, o paciente está tudo bem redondinho, tudo bonitinho, quando é que eu tenho que dar alta? Essa pergunta aqui, cara, ela é muito boa e tem me ajudado demais. Então, pessoal, para você que ficou comigo até o final, eu agradeço aqui a visualização. Peço que você se inscreva no canal, se você achar que vale a pena, ativar o sininho. Por favor, compartilhe esse vídeo aí, vamos dividir essas histórias que são muito bacanas. Um forte abraço e até a próxima.